palestra, né, do Jefferson da Rocha, advogado, produtor rural, ex-presidente da Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da OAB de Santa Catarina, diretor jurídico da Andaterra, que é a Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, presidente da Comissão de Assuntos Tributários e do Agronegócio da Andaterra, gestão 2018-2023. Vamos receber, ele está aqui conosco, fica à vontade, boa noite, pode sentar. Aqui mesmo? Nessa cadeira? Isso, fica à vontade, isso, está bem, senta aí. E nós vamos aguardar, então, o Jefferson também trazer para a gente aqui, né, o tema de hoje, né, essas oportunidades políticas e econômicas e os desafios que nós temos para o desenvolvimento do agro, não só do Brasil, mas também do Mato Grosso do Sul. Jefferson, boa noite. Boa noite, Éder. Boa noite, presidente Alessandro. Obrigado pelo convite. Aos colegas que me antecederam. A gente aprendeu até o momento muito sobre o estado do Mato Grosso do Sul, que é um estado que todo produtor rural, assim como eu também sou produtor rural, além de advogado lá em Santa Catarina, admiramos. Mas antes de dar início à minha apresentação, eu quero me solidarizar com os produtores do Mato Grosso do Sul, do Paraná, que tiveram perdas significativas com as geadas, que realmente foram severas, e o agro não é só mil maravilhas, né? Da porteira para dentro e da porteira para fora, mas quando esses eventos climáticos acontecem, é o momento também de nós nos solidarizarmos e aproveitar até o momento que, com a presença e com a divulgação desse evento, que está correndo o Brasil inteiro e todas as autoridades estão nos assistindo no momento, eu tenho certeza, que deem uma atenção especial para esses produtores que, neste exato instante, perdem talvez a totalidade de suas safras de milho e safrinha. Mas vamos lá, vamos seguir. Dentro das oportunidades políticas e econômicas, o que me compete falar no dia de hoje, eu vou focar sobre as oportunidades políticas, né? O que a gente entende sobre a mobilização do nosso segmento, dos produtores rurais. Eu que venho lá de Santa Catarina, mas dentro da atuação, dentro da minha atividade, tive essa oportunidade desde meados de 2005, 2006, conhecer vários segmentos da agropecuária nacional. A minha advocacia hoje está voltada para o setor sucroalcooleiro no Nordeste, Asplan da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, FCP, no estado de São Paulo, de igual forma, o setor produtivo da soja, da cotonicultura, no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, enfim, no sul do Brasil. E essa experiência profissional que eu tive ao longo desse tempo, e no dia de hoje nos dá essa bagagem para poder transmitir alguma informação, não só para o nosso segmento, para os produtores, mas para falar também para a sociedade. Pode passar para o slide seguinte. Dentro das oportunidades políticas, eu coloquei aqui alguns assuntos importantes. A primeira oportunidade política que nós temos, vou ser bem franco e bem prático, nós vivemos numa democracia, né? Temos que respeitar as pluralidades dentro da expressão do viés político de cada um. No entanto, nós temos que falar a verdade. O Brasil ficou nas mãos, nas garras de governos socialistas por 30 anos, se não mais. E nós tivemos, em 2018, uma guinada desse processo de socialização do Brasil. O estado do Mato Grosso do Sul é vítima, né, de invasões de terra, mais de 150 propriedades invadidas, né, questão indígena, questão quilombola, o que era para ser algo que a Constituição, lá em 88, resolveu quando estabeleceu de forma clara o marco temporal. Só que muitas vezes o que é claro precisa ser colocado ainda mais claro, é algo que... Bom, o Brasil é um país peculiar, né? Roberto Campos, ex-ministro da Economia, dizia que o Brasil é o único país no mundo onde até o passado é imprevisível. É uma frase que resume bem o nosso país. No entanto, essa mudança que aconteceu em 2018, ela precisa continuar. E o nosso setor, o segmento primário brasileiro, eu acho que tomou essa consciência, né? Nós despertamos
da porteira para fora, a gente saiu do nosso ambiente, né? Está aqui o João de Lourenço, o Orivaldo Melo, que são produtores, que são lideranças nas suas atividades, que participam dos movimentos, a importância que é para a nossa atividade, muitas vezes, fazer parte do processo político. Então, o primeiro ponto é a chance que nós temos, nesse plano eleitoral, no ano que vem, 2022, de consolidar esta mudança radical que aconteceu, essa guinada de 180 graus que aconteceu no futuro do país. Nós somos muito gratos, enquanto produtores, a essa transformação, né? Que é claro, o Brasil, como eu disse, tem várias dificuldades, vários problemas que precisam ser resolvidos, não é do dia para a noite. Então, nós precisamos continuar nessa mudança. Como é que nós fizemos isso? Nós temos que participar mais das atividades do sindicato, das atividades da associação, das atividades da cooperativa. É chato, é desgastante, vou ter que dedicar parte do meu dia a dia para isso? Vai porque é necessário. E eu quero colocar o exemplo de um movimento que nasceu através de um problema em 2017, que foi o movimento Brasil Verde e Amarelo. Lá em 2017, nós nos reunimos em Brasília para lutar contra a injustiça do Fundo Rural. Isso foi um mal que veio para bem, porque acabou reunindo vários segmentos da atividade agropecuária nacional. Aproximou o cotonicultor, com o sojicultor, com o pecuarista, e isso é realmente um problema, é claro, o Fundo Rural até hoje, esse imbróglio continua, depois nós vamos falar adiante, mas esse problema nos uniu e deu este start, esse despertar de consciência para o produtor. E o Movimento Brasil Verde e Amarelo, em 17, já criou, a partir daquela conjunção de fatores, já criou vamos dizer assim, uma expectativa futura de que o movimento iria cada vez mais crescer e buscar atender às pautas dos segmentos. Pode colocar o próximo slide, por favor. E aqui eu trago só um resumo dos resultados que esse movimento, que o Sindicato Rural aqui de Campo Grande integra, inclusive, dos resultados do Movimento Brasil Verde e Amarelo. Não foi só perda de tempo, como muitos costumam dizer, isso é perda de tempo, não adianta nada. Mas vamos lá, em 2017 e 2018, na luta contra a injustiça do Fundo Rural, nós aprovamos uma resolução no Senado, que é a 15/2017, nós propomos o PL 9252/17, nós aprovamos a Lei 13.606, que reduziu significativamente a carga tributária sobre a receita bruta, o Fundo Rural era 2,1, caiu para 1,2, e nos deu a opção, em 2019, de recolher sobre receita bruta ou folha. Então, acabou com aquela história da inconstitucionalidade que havia, porque o setor urbano pagava sobre folha e o rural pagava sobre receita bruta. Então, foi uma vitória significativa que só aconteceu por conta da mobilização. E é claro que o Fundo Rural acabou sendo eliminado pelo passar do tempo, pela decadência, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Aqueles que não foram notificados, obviamente, tiveram esse resultado. Em 2019, nós oficializamos o Verde e Amarelo, né? Registramos nome, marca, esse tipo de coisa, e tornamos esse movimento mais profissional. Então, lá em 17 e 18, enquanto eram 20, 30 entidades, começou com 3, na verdade, Voz do Campo, DR e Andaterra, e depois tomaram proporções maiores. Em 2019, nós já ultrapassamos 70 entidades do agro, participando do Movimento Brasil Verde e Amarelo. Escolhemos como tema o agro a favor das reformas. Ajudamos, com a mobilização, a aprovar a reforma previdenciária, o pacote anticrime. Trouxemos para o debate esses temas para o nosso segmento e também para a sociedade. E um detalhe que, às vezes, é pouco repercutido. Na leitura do projeto de lei que tratava da reforma da Previdência, identificamos um dispositivo que traria um impacto de aumento na carga tributária para o nosso setor, que era a taxação das exportações. Pouca gente percebeu, nós percebemos isso pelo movimento e na felicidade de ter um deputado federal, como o deputado Jerônimo Goering, lá do Rio Grande do Sul, que acolheu um pedido, conseguiu uma emenda
de bancada e essa emenda foi exitosa. Ganhamos por 23-19, às 2 da manhã, pouca gente sabe disso, desses bastidores, né? E conseguimos derrubar a taxação das exportações do agro na reforma previdenciária. Então, é um ganho significativo. Se tivessem aprovado a taxação das exportações, hoje o soja a R$ 150, talvez nós estivéssemos recebendo soja a 140, a 138. Porque, é claro, se você tributa a exportação, esse impacto tributário não vai ficar no adquirente, vai ser repassado na hora de fixar o preço, né? Só como exemplo. Em 2020, com a pressão através de ofícios, memoriais e participação, nós conseguimos, em fevereiro, derrubar a taxação do Fundo Rural nas exportações indiretas, que é significativo, né? Toda a venda realizada para a empresa comercial exportadora, hoje é imune à tributação do Fundo Rural. Então, quem vende para COF, ADM, Bung, Cargill, tem esse benefício graças a essa ação judicial que foi julgada, o Madim, mas que teve todo um movimento, toda uma pressão para que isso se desse de forma exitosa ao produtor. E em 21, agora, que eu acho que foi um dos maiores movimentos da história do Brasil, do agro não tem a menor dúvida, né, que foi o Movimento Brasil Verde e Amarelo, no dia 15 de maio, com a liderança do senhor Antônio Galvão, Sérgio Pitti, José Alípio, aqui do presidente do Sindicato Rural também de Mato Grosso do Sul, que esteve lá presente, enfim, várias lideranças, a ProSoja Mato Grosso, Fernando Cadori, Lucas Costa Bebre, enfim, um time da pesada que conseguiu reunir 100 mil pessoas em Brasília. E qual era a pauta? Pode voltar lá a apresentação um pouquinho? A pauta do movimento, pode passar, para que as pessoas possam acompanhar conosco. Aí, pode voltar aí, é isso mesmo. A pauta do movimento, fim das políticas de lockdown, porque nós defendemos a liberdade do povo brasileiro e entendemos que essas políticas de lockdown que cerceiam o direito de trabalhar, de produzir, de ir e vir, são violações à Constituição, ao Estado de Direito, às garantias individuais do cidadão. Então assumimos essa bandeira, né? O voto impresso e a apuração pública, que talvez seja uma das matérias mais importantes políticas em tramitação no Congresso Nacional. Desde 1996, com esta urna eletrônica, nós não temos a apuração pública dos votos. Nós depositamos lá, naquela maquininha, e quem apura aqueles votos, numa apuração secreta, é o TSE. Enquanto que o princípio do escrutínio público, do voto, que deveria ser mantido, desde 96 ele é violado. Isso é muito grave. Talvez seja esta a matéria mais importante que nós temos hoje em tramitação no Congresso Nacional. E, é claro, o último tema, um Supremo Tribunal Federal decente e um Senado altivo. Quando vemos um conterrâneo de vocês aqui, jornalista, o senhor Eustáquio, preso por crime de opinião, isso nos revolta, né? Isso não pode passar em branco. Um inquérito que foi recentemente arquivado, inclusive ele foi inocentado porque o inquérito foi arquivado, aonde o acusador, a vítima e o juiz eram a mesma pessoa. Onde podemos admitir isso no Estado de Direito? Então, o produtor sair de casa para defender pautas que são nacionais, que são caras à sociedade brasileira, talvez nós nunca, na história, nós vimos isso. Vimos no passado mobilizações de questões segmentadas, securitização, endividamento, fundo rural. Agora, defender uma pauta ampla, que é uma pauta do Brasil, foi um marco, né? Então, são temas importantes e eu reforço, a grande questão que nós temos que trabalhar é a mobilização do setor agropecuário, através dos seus sindicatos, das suas associações, das suas cooperativas, das suas agremiações de classe. Nós temos que participar mais, sermos mais ativos. Pode passar para o próximo slide para eu terminar, para ser rápido aqui, para a gente continuar o bate-papo. E essa atividade, ela tem que ser também no plano político. Nós temos que entender as leis que são votadas e aprovadas. Nós temos que discutir, falar com os nossos representantes em Brasília. E isso o movimento Brasil Verde e Amarelo, a Andaterra, a ProSoja, o Sindicato Rural de Campo Grande fazem muito bem, só que esse chamamento também tem que vir das bases, né? Para trazer essas demandas para que as lideranças e as entidades, as associações trabalhem em prol do agro
e em defesa também do Brasil. Bom, a minha participação sobre o tema político é essa. É evidente que temos aqui assuntos 1000 para tratar, né? Inclusive as oportunidades econômicas, eu quero participar e dar a minha opinião também, mas vamos deixar para o bate-papo, que eu acho que vai ser mais dinâmico, não é, Éder? Agradeço a atenção de todos, estou à disposição.